Fala rapaziada, tudo certo? Chegando aqui no canal de César Cidade Dias para mais um Timeline, o quadro onde a gente pega todos os assuntos repercutindo nas redes sociais gremistas e traz para vocês de uma forma prática e resumida. Então, tu tá chegando aqui no Timeline? Não te esquece de deixar o like e te inscrever no canal se não é inscrito. Vamos lá então para esse Timeline sem mais delongas, com alguns assuntos então que repercutiram. Grêmio observa Alan, mas Flamengo descarta a negociação. Tem aí, nos últimos dias, saindo muitas informações sobre uma possibilidade do Alan, volante do Flamengo, passagem já no Atlético Mineiro, inclusive de onde veio o atleta, vir vestir a camisa do Grêmio. Mas a informação é que o Flamengo não quer negociar o atleta, né? Apesar de não ser um titular lá no Flamengo, perdeu um pouco de espaço, é verdade, ele segue sendo uma peça importante porque ele é o reserva imediato do Pulgar, que é o titular da posição, o chileno Eric Pulgar. Então, mesmo perdendo espaço, mesmo não sendo titular, o Flamengo vê como uma peça importante, aí a negociação está totalmente descartada. O Grêmio que busca aí um homem de segunda posição, camisa 8, né, para o meio campo. Então, o Alan, nessa situação, está descartado, não vem para o Grêmio. Vamos falar também sobre o assunto da troca do Jean-Pierre com os jogadores do Palmeiras, porque o André Cury, que é empresário, um dos principais empresários aí do mercado brasileiro, ele deu entrevista para o André Hernan. E durante essa entrevista ele citou essa história do Jean-Pierre, né? E aí ele abre aspas aqui para o empresário, tá? Com o Mano Menezes, com o Felipão, ele ficava no elenco. No caso, o Rafael Veiga, que ele tá falando aqui, tá? Que seria um dos jogadores da troca do Jean-Pierre. Mas nunca foi titular. No final de 19, o Palmeiras avisou que não ia contar com o Veiga. Pintou o empréstimo para os Emirados Árabes e eu só pedia para darem 5 jogos para ele. Chegaram a cogitar aquela troca pelo Jean-Pierre. Então ele confirma que de fato aconteceu aquela possibilidade de troca. O Jean-Pierre, quando estava aí no auge, com a camisa do Grêmio, mas não acabou não acontecendo. Depois a gente sabe a história que aconteceu, tanto o Jean-Pierre com a camisa do Grêmio, quanto o Rafael Veiga com a camisa do Palmeiras. Tá até hoje lá, né? Um dos maiores ídolos, 2 Libertadores, 2 brasileiros. Me perdi as contas que os brasileiros têm Rafael Veiga. Mas sim, aconteceu. Aconteceu não, teve a possibilidade de acontecer essa troca de Rafael Veiga por Jean-Pierre. Vamos lá então falar sobre um ex-gremista que pode ser titular na seleção brasileira essa semana. O Brasil joga contra a Colômbia na quinta-feira, lá em Brasília, e Wanderson pode ser titular. O Wanderson saiu com bastante respaldo do Grêmio, né? Apesar de estar naquele time que foi rebaixado, foi uma das poucas salvações daquele elenco, né? Foi vendido para o Mônaco, demorou para aparecer na seleção brasileira e hoje é cotado como o titular da posição. Como disse, joga amanhã contra a Colômbia, 9 horas e 45 minutos, e o lateral direito pode ganhar uma oportunidade como titular. Merecido, né? A gente sabe que o Wanderson sempre teve capacidade, era muito esperado dele, então aos poucos vai ganhando seu espaço na seleção. Vamos falar de Vila Sante e interesse de outro clube brasileiro, porque vamos lá. A gente acompanhou aí a novela que foi Palmeiras e Vila Sante por uns dias, né? Acabou não se concretizando, muito também pelo alto valor do Vila Sante. Na informação do Alessandro Campos, que é setorista do Atlético Mineiro, o, o Atlético Mineiro, né, o Galo, é o mais novo interessado pela contratação do atleta, né? Mas assim, não escapa muito do interesse, não tem proposta, não tem nada disso. É o interesse do Clube Mineiro. Mas a gente sabe que o alto valor vai pesar nessa situação toda, e principalmente porque o Quinteiros ainda conta com o atleta, né? Ele não está vivendo a melhor fase com a camisa do Grêmio, mas é um atleta de muito respaldo interno, é o capitão da equipe, né? Não é capitão da equipe à toa. Tem o interesse, né? Formação do setorista do Galo, o Alessandro Campos, mas eu não acredito que dê negócio, principalmente, claro, pelo valor alto que tá pelo Vila Sante agora no mercado brasileiro. Para fechar aqui, para fechar não, tem mais dois assuntos, tá? O primeiro é da premiação da Sul-Americana. Foram divulgados os valores, né, da Copa Sul-Americana, detalhado fase por fase, e a gente começa na primeira fase. Primeiro que tem uma premiação só pela participação. A gente está falando aí de 5,1 milhões de reais aproximadamente só por tu estar na Copa Sul-Americana. E aí o que acontece? Tem aí em torno de 650 mil reais para quem vencer as partidas na fase de grupos. Então vamos imaginar que o Grêmio vence as 6,
né, 18 pontos. O Grêmio consegue arrecadar 4 milhões de reais aproximadamente só por vencer na fase de grupo da Sul-Americana. Partindo para as oitavas, tem também o playoff, tá? Passar rapidinho aqui, mas a gente espera que o Grêmio não conte com essa premiação, né? A premiação de estar no playoff, 2,8 milhões de reais, tá? Mas a gente não vai contar esse valor porque a gente espera que o Grêmio passe direto para as oitavas. Passando para as oitavas, 3,4 milhões de reais aproximadamente. Para as quartas de final, aproximadamente 4 milhões de reais. Para a semifinal, aproximadamente 4,5 milhões de reais. E sendo campeão, quase aí 37 milhões de reais, 36,9 milhões de reais. Se for campeão vencendo todas as partidas, vencendo todas as partidas, fase de grupos, e passando fase por fase, daí aproximadamente 58 milhões de reais. É dinheiro, bom, vamos lá, né? No mercado brasileiro hoje, com o valor que estão os atletas para transferência, talvez não seja tanto, mas é um dinheiro bem bom aí para os cofres do clube que for campeão e principalmente o título que vale, né, a Copa Sul-Americana, porque é um título que o Grêmio não tem ainda. Para fechar agora sim a informação, hoje o Grêmio jogou pelo Brasileiro Sub-20 contra o Corinthians em São Paulo, empatou pelo placar de 1-1. O Lian abriu o placar para o Grêmio, um passe muito lindo de letra do Jardiel, depois sofreu um empate no final da partida, mas aqui é a informação sobre o Pedro Gabriel, tá? Porque durante o primeiro tempo, o atleta gremista sofreu uma pancada na cabeça e foi substituído, e foi encaminhado para o hospital, né, para mais exames, né? Tá lúcido, tá consciente, mas foi acionado o protocolo de concussão, então, que agora é regra aí nas competições da CBF, e por orientação médica do clube, o atleta foi encaminhado para exames complementares para saber se teve de fato alguma coisa ou se foi apenas um susto. Mas Pedro Gabriel está consciente, foi substituído durante o primeiro tempo da partida contra o Corinthians, válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20, tá certo? E esse foi mais um vídeo. Se tu gostou, deixa teu like, deixa tua opinião nos comentários. Tu venderia Matias Vilaçante para o Atlético Mineiro ou tu manteria ele na equipe? E também sobre a Sul-Americana, tu acha que vale priorizar a competição? Não, o Grêmio tem que conquistar outros títulos como o Brasileiro e Copa do Brasil. Deixa tua opinião que eu quero saber, tá certo? Um beijo para todo mundo e a gente se vê em breve.